Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos sobre a revisão com a meta dos vídeos de limite de derivadas. Esses vídeos são direcionados a alunos que possuem, digamos, falta de conteúdos matemáticos ou base de conteúdos matemáticos. Esse nosso projeto de vídeo dispõe de 8 vídeos e este nós temos o nosso segundo. Na parte de revisão, vamos aqui a lembrança da definição de função, domínio contra domínio em imagem, a identificação de gráficos de função, a paridade e função injetora sobre bijetora. Senhores, esta é a meta do nosso vídeo. Bom, vamos a início, a definição da função, ou a lembrança ou a revisão da notação de divisão. De definição de função. Vamos considerar dois conjuntos, A e B, e uma função f que relaciona os elementos do conjunto A ao conjunto B. Nosso caso, os elementos do conjunto A, vamos simbolizá-los aqui por x, nada mais, nada menos simbolizando os elementos de A domínio, e bem como os elementos de y, os elementos que são relacionados ao A, em B, que é nada mais, nada menos o conjunto contra domínio. Os pares da relação f, ou da função, são os pares x e y. Ok? Bom, essa relação, nós vamos indicá-la pelas, em geral, simbolizamos, né? Muitos autores simbolizam pela f de A em B. Significa a função f, domínio A, e o contradomínio B. Senhores, justamente para que a função fique bem definida, necessariamente nós temos que conhecer, digamos, essas três peças. O conjunto de partida, que é o domínio A, o B, que é o conjunto de chegada, ou contradomínio, e justamente uma lei que faz a associação dos elementos de domínio aos elementos contradomínio, que em geral simbolizamos por f, ou f de x. Uma função denominada de real, ou as funções reais, de uma maneira geral, são aquelas que possuem domínio real, conjunto de partida, ocupando aqui o lugar do nosso A, e o conjunto de chegada, se o horizonte seja o contradomínio, também conjunto dos números reais. Então, uma função que possua f de R em R, elas são consideradas funções reais. Em geral, quando uma função é definida no campo real, muitos autores, muitos exercícios nem trazem essa situação ou essa condição, fica subentendida. Senhores, vamos aqui à revisão frente ao domínio contra domínio, o conjunto imagem e o diagrama das flechas. Para isso, vamos aqui a um exemplo, um pequeno exemplo, que a lei da função é f de x igual a x mais 1. O conjunto domínio é o conjunto A, que é de 1 a 5. Por sua vez, o contradomínio de 1 a 7. A f vai relacionar elementos de A, domínio, ao B, contradomínio. Bom, é pedido para você fazer justamente o que está acima, né? O diagrama das flechas, pares ordenados, domínio, contradomínio e imagem. Então, senhores, vamos fazer da seguinte maneira. Vamos fazer aqui a notação, elementos do domínio, vamos denominá-los de x, a lei da função com a respectiva situação de imagem, e y, então f de x, que trabalhamos com a lei que é a f de x igual a x mais 1. Senhores, o diagrama das flechas, situamos aqui o nosso conjunto de partida, conjunto A, no nosso caso, de 1 a 5, sua numeração, os seus elementos. Por sua vez, o conjunto de chegada é o contradomínio, é o conjunto B de 1 ao 7. Bom, vamos então iniciar o processo do preenchimento das flechas, do diagrama das flechas. Preencher essas flechinhas aqui. Ou seja, vamos para isso atribuir valores a x, que são os elementos de A, repetimos, para chegar aos possíveis elementos de B, ou relacioná-los. Então, quando x é 1, né? Quando x é 1, conjunto de partida, como é que vai ficar a sua imagem ou a sua chegada ao B? Ficamos com f de 1
igual a 1 mais 1. Ou seja, na lei, na situação do domínio sendo 1, onde a x você usa 1. Ficamos então com 1 mais 1, que é o 2. Então, o conjunto, no diagrama das flechas, o conjunto de partida a elemento 1 vai relacionar se eu possuir como imagem o 2. Bem, senhores, vamos ao elemento 2. Novamente fazemos o mesmo trabalho, recorremos à lei F, onde a x usamos 2. Ficamos com 2 igual, f de 2 igual a 2 mais 1. E o 2 mais 1 nos fornece a imagem 3. Ou seja, o 2 possui imagem 3. Vamos ao elemento 3 aqui do domínio. O elemento 3, usamos a mesma lei, onde a x usamos 3. Ficamos a depender de 3 mais 1, que é o 4. Significa, elemento 3 possui imagem 4. Temos ainda o caso 4. Qual é a imagem do 4, senhores? Aqui no nosso diagrama, nós vamos ter que recorrer mais uma vez ao x valendo 4. E aqui ficamos 4 mais 1, 5 na lei da F. Ou seja, a imagem do 4 é o 5. E finalmente, senhores, o caso, a imagem do 5, ou f de 5, também denominado, fica a depender de 5 mais 1, que é 6. Então, a imagem do 5 é o 6. Então, senhores, aqui nós temos o diagrama da flecha, ou das flechas, ou de flechas, aplicado no domínio A e contra domínio B. Senhores, daqui então, podemos responder que o conjunto que formam os pares dessa função f de x, você pode simbolizá-los como par ordenado 1, 2. Poderemos trazer daqui também, né? Par ordenado 2, 3. Elemento 2 possui imagem 3. O 3, 4. Elemento 3 possui imagem 4. O 4, 5. Elemento de domínio 4 possui imagem 5. Formamos o par ordenado 4, 5. Finalmente, senhores, elemento 5 de domínio possui imagem 6. Aqui, então, senhores, a enumeração da nossa função por pares ou com pares ordenados. Bom, mas é pedida ainda a discriminação, né? Domínio, no caso, é o D de F, que é o nosso conjunto A, conjunto de partida. Contra domínio, senhores, é o nosso conjunto B, todo ele de 1 a 7, no caso. Agora, o conjunto imagem, digamos, são aqueles elementos que estão flechados, ou são imagens de ou dos elementos do domínio. No nosso caso, é o 2, 3, 4, 5 e o 6. Então, senhores, aí uma pequena revisão de como você chega a determinar domínio, contra domínio, conjunto imagem. E ainda o diagrama das flechas, né? Diagrama das flechas para dois conjuntos finitos. Bom, senhores, e como você identifica se um diagrama dado representa ou não função de domínio A e contra domínio B? Não tem problema, gente. É só você guardar o seguinte: se você tem um diagrama para identificá-lo se é diagrama de função, você vai ter que verificar se todos os elementos do domínio possuem imagem. E imagem única, né? Ok? Então, no nosso caso do item A, esse diagrama não representa a função de A e B. Motivo: nós temos um elemento de domínio que ele não possui imagem. Então, não representa a função. Motivo: há elemento de domínio que não possui imagem. Senhores, e o caso B? Olha só, no caso B nós já temos um elemento, o elemento final aqui no A, né, que possui imagem dupla. Então, senhores, se isso está acontecendo, esse diagrama ele não representa a função. Motivo: a duplicidade de imagem para esse último elemento do domínio. Agora, o caso C, sim, né, senhores? Tudo bonitinho, cada elemento de domínio possui a sua única imagem e todos os elementos estão de domínio, né, estão relacionados. Então, tudo bem, representa a função. A justificativa: cada elemento de domínio possui imagem e a sua imagem é única. Então, senhores, aí uma pequena lembrança de como você identifica o diagrama das flechas representando uma função.
Senhores, e como você identifica, né, ao receber um gráfico, se esse gráfico é ou não de função? Vamos considerar aqui gráficos de função de domínio real e contra domínio também real. Senhores, para isso, para você fazer ou procurar fazer essa identificação, como você procede? Você traça várias paralelas ao eixo Y, várias retas paralelas a Y. Se o gráfico for interceptado por cada uma dessas paralelas em um ponto ou em um só ponto, o gráfico representa a função. Caso essa paralela intercepte em mais de um ponto, a função deixa, o gráfico deixa ou não representa a função. Senhores, primeiro caso, vamos passar aqui a primeira paralela à esquerda do eixo Y. Só toca em um ponto, tudo bem. A segunda paralela traçamos aqui, por exemplo, coincidente com o eixo Y. Essa paralela também só intercepta-se com ponto. Vamos passar um aqui. À direita do eixo Y também só toca um ponto. Você pode passar N paralelas. Cada uma delas se intercepta-se em um só ponto com o gráfico. Este gráfico, senhores, é gráfico de função. Agora vamos aqui a um gráfico que é paralelo ao eixo Y. Passando um gráfico, uma paralela ao eixo Y, aqui à esquerda do gráfico que se tem, nem intercepta, tudo bem. Se passar à direita, acontece a mesma coisa, não encontramos o gráfico em nenhum ponto. Agora, senhores, nós podemos também passar uma paralela coincidente com o próprio gráfico. E quando você assim o faz, olha só, você vai o quê? Encontrar, gente, infinitos pontos de interseção, né? Infinitos pontos, quer dizer, se toca em mais de uma, deixa de ser, imagine com infinito. Então não representa. Então é bom guardar, hein? Gráficos verticais, podemos dizer, né? Retas verticais ou paralelas ao Y, não representa a função. Senhores, uma famosa, né, a função identidade, você passar aqui gráfico por onde você queira, paralelas a Y, sempre você só encontra em um só ponto. Então, senhores, se isso acontece, esse é um gráfico de função. Agora, se temos um gráfico abaixo do eixo Y, até em contraste com 1, hein? Acima de menos 1, desculpa, e acima com 1 até o infinito, se você traçar nesse caso, sempre encontra só um ponto. Direito aqui também, né? Mas se você passar um gráfico coincidente com o próprio eixo, aí acabou, né? Porque vai encontrar, ou vamos ter um pontinho aqui acima em comum e um abaixo. Além de um ponto, esse gráfico não é gráfico de função. Senhores, aqui um gráfico de um tipo de parábola, né? Então, digamos, se você passar uma reta paralela a Y aqui à esquerda, não intercepta-se nenhum ponto. Mas se você, porventura, fizer isto, você vai encontrar quantos pontos em comum? 2 pontos. Senhores, se isso acontece, não é gráfico de função. E se você agora tem um gráfico paralelo ao eixo X, o que vai acontecer? Passando paralelas, quantas você queira, sempre cada paralela ao eixo Y intercepta-se em um só ponto. Quando isso acontece, é gráfico de função. Aproveitando a ocasião, denominando aqui as funções, né? Em geral, quando esse tipo de gráfico, você tem um gráfico de uma função quadrática. Nesse caso, você tem uma reta, é o gráfico denominado de uma função linear. E, em geral, paralelas ao eixo X, gráficos de retas paralelas ao X, denominamos de função constante. Senhores, vamos à paridade, quando é uma das maneiras de você identificar se uma função é par, ímpar ou nenhuma delas. A função par, ou então a função y igual a f de x é dita par, se f de menos x é igual a f de x. Então, senhores, uma das maneiras de você fazer essa identificação frente à lei, o que é que você faz? Você pode tomar a referida lei e aplicar a situação, ou seja, nós temos que f de menos x é igual a quem? Ó, você aplicando o f de menos x na lei dada, ficamos com menos x ao quadrado. Se você eleva menos x ao quadrado, senhores, você vai chegar a isso aqui ao próprio x ao quadrado, né? É o menos x vezes menos x,
da x ao quadrado. E quem é x ao quadrado? F de x. Então, o que é que aconteceu? Partimos de f de menos x e chegamos à igualdade de f de x. Então, senhores, quando isso acontece, a função é considerada uma função par. O gráfico da função par, senhores, tem por característica ele ser simétrico em relação ao eixo y. Por exemplo, se traçarmos o gráfico dessa função f de x igual a x ao quadrado, você vai encontrar uma estrutura ou um gráfico desse tipo. Ou seja, este movimento que esse gráfico faz, digamos, à esquerda do eixo y, é o mesmo, né? Simétrico ao movimento aqui à direita. Ou seja, se você dobrar este gráfico em relação ao eixo y, né? Ok? Se você dobrar essa página aqui em frente ao eixo y, esses pontos irão coincidir. Então, senhores, a função par tem por característica, em termos de gráfico, simetria ao eixo y. O que está à direita, ou acontecendo à direita, acontece o mesmo à esquerda. Em outras palavras, o eixo y é um espelho, né? Ou pode servir de um espelho para os elementos de primeiro ao segundo quadrante, ou então vice-versa. Então, a função par, condição de simetria ao eixo y, e a situação da função f de x é igual ao próprio f de menos x. F de 1 é igual ao f, o f de xy, você permutando as abscissas, pegando as opostas, melhor dizendo, elas possuem a mesma imagem. Senhores, no caso da ímpar, condição de você fazer a verificação de uma lei se é a função ímpar. Uma das maneiras é você verificar se o f de menos x é igual a menos o f de x. Senhores, aqui no caso, vamos tomar o partido f de x, que vai ficando, no caso, f de x igual a quem? A menos x ao cubo. Vamos ver se nós vamos chegar a isso. Menos f de x. Então, uma das maneiras, quem é menos x ao cubo? Uma das maneiras, podemos dizer que é o menos x vezes menos x vezes menos x 3 vezes. Senhores, se multiplicarmos isso, nós vamos chegar a quem? A menos o x ao cubo. E quem é menos x ao cubo, senhores? Nós podemos dizer que é menos o f de x. Ok? Você executar o f de x, menos o f de x, você vai chegar ao mesmo. Ou seja, podemos dizer que o f de menos x é igual a menos o f de x. Ou seja, senhores, nós temos aí a situação da função ímpar. E o gráfico da função ímpar, ele é simétrico à origem. Ok? Totalmente simétrico entre si. A imagem, se você tomar x no primeiro quadrante, você tem imagem y. Se você tomar menos x lá no terceiro quadrante, digamos, é o espelho do primeiro. Vai acontecer aqui também menos y. Ou seja, senhores, o gráfico da função ímpar é simétrico à origem. No caso aqui, primeiro, terceiro quadrante, como poderá, em geral, também ser de segundo a quarto quadrante. Senhores, a paridade da função, em resumo, nós podemos sintetizar aqui em um só gráfico. Ou seja, aqueles gráficos aqui no preto, a função g, que o gráfico é simétrico à origem, é gráfico de função ímpar. Os gráficos em que são simétricos ao eixo y é a função par, ou gráfico de função par. Então, sintetizando mais uma vez, gráficos da ímpar são simétricos à origem, que acontece, digamos, no primeiro, acontece no terceiro quadrante. Gráficos da par, que acontece no segundo ou quarto, acontece no espelho lá, espelho é o y, acontece no terceiro, no segundo e terceiro quadrante. Repetindo,
o que ocorre primeiro quarto, como espelho Y, acontece no terceiro, simetria, ao segundo e ao terceiro quadrante. Então, senhores, aí é uma maneira de você resumir a situação da paridade. Bem, senhores, a condição injetora e subinjetora, bem como bijetora. Condição de injetora inicialmente, para você identificar se um grafo em um determinado domínio, subconjunto R, é grafo de função injetora, é bem simples você fazer. Você executa paralelas passando pelo gráfico, paralelas ao eixo X. Se cada paralelazinha dessa interceptasse com o gráfico uma só vez, este gráfico, no caso nosso aqui o azul, representa gráfico de uma função constante. Desculpe, de uma função injetora. Ok? Gráfico de função injetora tem por característica também elementos diferentes do domínio, elementos distintos do domínio, eles possuem imagens distintas, então diferentes. Senhores, podemos resumir, função injetora, quanto aos elementos da imagem, possui um único elemento do domínio. Essas funções, nós podemos dizer aqui em diagrama, ó, o diagrama de uma função injetora, cada elemento de domínio possuem imagens distintas. Elementos diferentes de domínio possuem imagens diferentes. É uma característica da função injetora. Então, senhores, no nosso caso aqui, se tomarmos os elementos de imagem 3, 5, 7, eles estão ligados individualmente aos elementos de domínio, no nosso caso é 1, 3, 5. Então, a condição do gráfico, passamos paralelas ao eixo X, se cada paralela intercepta-se na respectiva condição de domínio, intercepta-se com o gráfico uma só vez, é gráfico de função injetora. Ou então, na condição de diagrama, cada elemento diferente de domínio, cada ele, em outras palavras, possui imagens distintas ou diferentes. É o caso, senhores, da função injetora. Elementos distintos, diferentes de domínio, possuem imagens distintas. Senhores, o caso da função injetora, sobreinjetora, ela é considerada sobreinjetora quando o conjunto contradomínio funciona, digamos, como o próprio conjunto imagem. Função injetora, sobreinjetora, quando o seu contradomínio é o próprio ou é igual ao seu conjunto imagem. No caso aqui, nós verificamos que o conjunto domínio, que é 1, 3, 4, 5, eles possuem como imagem o 3, 5, 7, que é o conjunto de chegada. É uma das características da função injetora. Repetimos, o conjunto imagem é o próprio contradomínio. Então, vice-versa. Contradomínio é o próprio conjunto imagem. Senhores, na condição de gráfico, aqui, só um lembrete, né? É que sempre você tem que se ligar na situação da lei dada na função. Se a função é de f de R em R e o conjunto imagem dessa função, ó, é o próprio contradomínio, essa função este gráfico é gráfico de função sobre. Aqui no caso, ó, a função é definida do conjuntos reais, domínio real, e o contradomínio é o R positivo, ou seja, de 0 até o mais infinito. Então, se observamos que o contradomínio é igual ao próprio conjunto imagem, senhores, é gráfico de função sobre. E o caso da bijetora, senhores, para a função ser bijetora, antes ela tem, digamos, que satisfazer a condição das duas anteriores. Ela ser sobre conjunto contradomínio, que é o que vimos anteriormente, é o próprio conjunto imagem, e
injetora. Cada elemento do domínio deve possuir ou possui imagem diferente. Então, ela somente é bijetora se, digamos, repetimos, ela antes satisfaz os dois critérios. Critério sobre, repetimos, conjunto imagem é o próprio contradomínio. E a condição de injetora, cada elemento do domínio possui imagem distinta ou diferente. Então, senhores, aqui é um pequeno exemplo para reforço. No caso, será que esse primeiro diagrama representa uma função bijetora? Não, né, senhores? Porque nós temos aqui, digamos, o domínio 1, 2, 3, e o nosso contradomínio B é o E, D e O. Né? Essas letras do nosso alfabeto. Então, nós verificamos aqui, ó, que ela deixou de ser quem? I, né? Porque nós temos uma sobra aqui no conjunto de chegada. Ela é injetora porque elementos distintos do domínio possuem imagens distintas, mas deixou de ser sobre. Por quê? Porque o contradomínio é diferente do conjunto imagem. O imagem aqui é apenas o E, D e o O. Senhores, esse segundo caso. No caso, verificamos que ela é sobre. Por quê? Todo contradomínio funciona, digamos, né, o EDI, como representação da imagem, mas deixou de ser injetora. Motivo: 3, 4 possuem a mesma imagem que em I. Se deixou de ser injetora, no automático, como se diz, ela deixa de ser bi. E esse caso, senhores, mesma coisa, né? Ela aqui é, aliás, ela não é nem sobre. Né? Por que ela não é sobre? Porque o conjunto imagem não é o próprio contradomínio. Deixou de ser injetora, é não injetora. Motivo: 2 elementos do domínio possuem imagem, a mesma imagem, que é o I. Porque para ser injetora, cada elemento de domínio deve possuir imagem diferente. E agora sim, né, senhores, essa aqui é injetora. Por quê? Porque todos os elementos do domínio possuem imagem diferente. É sobre também, porque o conjunto imagem é o próprio contradomínio, que é o nosso B. E se é in e é sobre, ela passa a ser bi. Então, senhores, nós temos aí, dentro dessa nossa pequena revisão, exemplos de diagrama que podemos ter funções apenas injetora, apenas sobre, nenhuma delas, e bem como a bi, né? Que é o caso de ser injetora e sobre-injetora ao mesmo tempo. Senhores, deixamos aqui a seguir alguns, no caso, nossos 4 exemplos, né? 5 exercícios para os senhores fazerem uma revisãozinha sobre esse nosso conteúdo. Na próxima aula, possivelmente, nós vamos começar nossas aulas de limite para a nossa revisão. E aqui deixamos a nossa linda praia da Caponga, né? A sua visão, digamos, uma apresentação da nossa praia em si, e bem como as nossas barraquinhas, né? As nossas barraquinhas para tomarmos a nossa cervejinha bem gelada. Bem, gente, no mais, valeu, bons estudos e até a próxima.